trabalho. Este texto trabalha a transição do século XVIII para o século XIX e deste século XIX para o século XX. O advento do mundo do trabalho e a crise do mundo do trabalho. Meditação inicial. Praticamente todas as utopias do século XX cederam a partir da capacidade de imaginação de como o mundo do trabalho poderia ser reorganizado. E que utopias foram essas? A utopia do comunismo, a utopia do socialismo, a utopia do fascismo, a utopia do nazismo, a utopia do liberalismo e a utopia do neoliberalismo. Praticamente todas as utopias do século XX cederam a partir da capacidade de imaginação de como o mundo do trabalho poderia ser reorganizado. Um dos grandes problemas da estruturação da pedagogia no século XX surgiu com o advento e depois com a crise do mundo do trabalho. Até o início do século XVIII, não tínhamos uma sociedade do trabalho como viemos conhecê-la nos séculos XIX e XX. Portanto, quando surgiram as primeiras pedagogias modernas, o trabalho livre, industrial e comercial, como o conhecemos hoje, não era algo que conduzia todos na sociedade. A parte letrada da sociedade não trabalhava, ou, ao menos, não trabalhava segundo o nosso entendimento moderno de trabalho. E justamente essa parte que não trabalhava, que não era envolvida no mundo do trabalho, foi a que recebeu a discussão filosófica a respeito da criança, da infância e da pedagogia, em especial as preleções sobre o assunto levadas adiante pelos pensadores dos séculos XVIII e XIX. Todavia, após o século XIX, a educação e, portanto, as questões pedagógicas chegaram aos que trabalhavam. Além disso, no século XX, mesmo os que ainda não trabalhavam já estavam imersos em um mundo cujas determinações, valores, horários e organização de vida passaram a ser regidos pelo trabalho. A chamada Revolução Industrial do século XIX adentrou o século XX com toda a sua força. Com ela, todos os países vieram, uns mais e outros menos, a adotar formas mais democráticas de vida, isto é, todos se tornaram adeptos da chamada vida moderna ou do modo burguês de vida. Muitos foram os que viram seus filhos envolvidos, então, nesse dilema entre trabalho e estudo versus trabalho ou estudo. Assim, eis que surgiu o trabalho como o amigo e o inimigo da pedagogia. Essa relação de amor e ódio permeou todo o século XX,
o século da sociedade do trabalho. A sociedade do trabalho é aquela em que a vida dos indivíduos é pautada quase exclusivamente pela maneira como eles organizam o trabalho. Nossas sociedades, a partir do final do século XIX, tornaram-se sociedades do trabalho. Todos passaram a ser vistos ou como quem oferece empregos ou como quem precisa de emprego. Ninguém desconhece a maneira pela qual começamos a nos ver e a nos descrever no século XX como patrões e empregados, além de qualquer outra descrição. Ninguém desconhece o fato também de que ser trabalhador, isto é, ter um registro em uma organização ou empresa como funcionário, passou a ser sinônimo de pessoa honesta. Aquela pessoa que não está à toa nas ruas, que não precisa roubar ou se aproveitar desonestamente de outros. Poucos foram os que mantiveram a velha ideia da nobreza e do clero de que trabalhar é algo negativo e depreciador. Assim, em apenas um século, os chamados valores do mundo burguês triunfaram completamente sobre os valores do mundo nobre, ou seja, do mundo comandado pela forma de vida do antigo regime. Viver de rendas ou na dependência de outro, que no século XVIII era uma condição positiva, no século XX se transformou em sinônimo de parasitismo social, algo muito nocivo, algo mal visto. Isso atingiu os humanos diretamente. No final do século XX, já havia também tragado todas as pessoas em geral, homens e mulheres. O século XX, inclusive, deu tanto valor ao trabalho que todas as suas utopias, ao menos até quase seu final, se fizeram da imaginação a respeito de como o trabalho poderia ser reorganizado. Praticamente todas as utopias do século XX se deram a partir da capacidade de imaginação de como o mundo do trabalho poderia ser reorganizado. O que é pedagogia?